Viver traz grandes desafios. Muitas vezes é difícil manter o equilíbrio e, de repente, tudo ao redor parece instável. As dificuldades não deixam enxergar longe, não dão certeza do que existe à frente. Cresce a sensação de estar sem rumo. Não falta tentativa, não falta esforço, falta direção. Mas quando a esperança surge em meio a tudo isso, ela aponta um caminho. Em um mundo à deriva, somos chamados a refletir Cristo e permanecer luz. Estou de volta, que alegria! Pode me receber com uma salva de palmas, aquece meu coração. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pelo seu amor. Olha como foi gostoso o meu tempo de férias, mas como é gostoso estar de volta ao lar. Como é gostoso estar de volta diante de pessoas que eu amo, diante de pessoas que eu acredito. Que bom ter vocês aqui, que bom estarmos juntos. Para mais uma série de mensagens, quero agradecer todos os pastores que estiveram aqui ministrando em janeiro. Vidas confrontadas, e agora nós vamos para a nova série de mensagens, Farol. Somos essa luz que oferece socorro ao aflito. Somos este bote salva-vidas que oferece resgate ao perdido. E nós vamos juntos trabalhar essa série de mensagens. Então, para começar, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9. Quero ler com você os versículos de 35 a 38. Mateus capítulo 9, versículo 35 a 38. Vamos juntos ler esses versículos tão conhecidos das Escrituras e que são tão necessários e tão atuais para esse momento da história da nossa igreja, para esse momento da história do Brasil, para esse momento da história da igreja brasileira. Leia comigo o texto bíblico. Como você já sabe, em 2016, até comprei uma Bíblia nova, porque a minha já estava descolando, essa daqui até o final do ano vai descolar, mas também porque nós estamos adotando uma versão nova para este ano de 2026 do púlpito. Nós vamos usar aqui do púlpito a nova Almeida atualizada, a NAA. Se você tem ela no seu celular, então você pode acessar esta versão. Se você tem ela impressa em sua casa, traga para os próximos cultos a NAA, ainda que a projeção vai nos ajudar com a mesma tradução, tá bom? Então diz assim o texto bíblico: E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Quantos de vocês viajaram em janeiro? Tiveram essa oportunidade? Quantos de vocês? Viajar é bom, não é? Não é gostoso? Quantos de vocês neste ano, ou no ano passado, no final do ano passado, ou no começo desse ano, fizeram um cruzeiro? Me diz aí, quantos de vocês estiveram num cruzeiro? Ninguém fez cruzeiro o ano passado? O outro ano, quem fez um cruzeiro? O ano passado vocês fizeram um cruzeiro. Quem fez o retrasado? Um cruzeiro, retrasado. Quem já... Então vamos fazer o seguinte, quem já fez uma viagem de cruzeiro? Levanta a mão. Olha quanta gente que já esteve dentro de um barco cruzeiro. Eu não tive esse privilégio ainda. Eu só recebo os relatos, né? Quando nós estamos num barco de cruzeiro, a gente recebe os relatos que há comida em abundância, não é verdade? No cruzeiro a gente faz aquela refeição de um só dia, não é? Uma só refeição por dia, não é isso? A gente só faz uma refeição por dia. A gente começa no café da manhã e para no jantar ou no lanchinho da noite, né? Come o dia inteiro, é uma refeição por dia. Vai emendando uma na outra. Me disseram que no cruzeiro tem shows. De manhã, à tarde, à noite. Tem espetáculo de teatro, tem filme. Você pode levar uma roupa mais despojada para brincar no parque aquático. Você pode levar um vestido elegante para um jantar fino. E lá no cruzeiro a gente não pensa na inflação. Lá no cruzeiro a gente não pensa nas dificuldades da vida. Lá no cruzeiro a gente não pensa que será um ano de eleição e um ano desafiador para nós. Agora que algumas famílias estavam voltando a se falar, vão brigar de novo por causa da polarização. Olha, não brigue em família por causa de pessoas que não merecem.
Por favor, se unam. Nós somos de Jesus, não de direita nem de esquerda. Nós somos de Jesus, fechado? Então não brigue em família. Mas lá no Cruzeiro a gente não pensa em política, lá no Cruzeiro a gente não pensa em inflação, lá no Cruzeiro a gente não pensa em coisas que hoje tiram o nosso sono, tiram a nossa aflição, tiram a nossa tristeza. Porque estamos de férias. A mesa já está posta. Nos divertimos, estamos lá para nos divertir, para descansar, para arejar a mente, para refazer o físico, para refazer o emocional. Olha, alguns dizem que às vezes a cabine, se ela for muito pequena, pode dar enjoo. Então alguns levam remedinhos na mala de enjoo. Mas às vezes alguns ficam numa cabine avarandada, onde você pode ter a vista do mar e aquela coisa gostosa. Mas cruzeiro é cruzeiro. Mas quando eu olho para esse texto bíblico, Deus me lembra que a igreja de Cristo Jesus, ela não é um cruzeiro. Ela não é um navio de cruzeiro. Ela é aqueles botes que ficam do lado de fora do cruzeiro à disposição, caso aconteça algum acidente ou incidente com o navio de cruzeiro. Esse texto, ele me lembra que a igreja de Cristo Jesus é um bote. A igreja de Cristo Jesus, ela foi estabelecida na face da terra para socorrer o aflito, para socorrer o perdido, para socorrer aquele que está sem orientação. Quando Jesus, antes de partir, disse assim, toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus nos deu uma missão. E ao nos dar essa missão, Ele nos lembra que ela só acaba quando Ele voltar, ou quando eu for à sua presença. Enquanto Jesus não retornar, na sua segunda gloriosa vinda, nós estamos em missão. E ao estar em missão, significa que nós somos o bote salva-vida. A luz que sempre estará acesa, para apontar a direção para o barco que está à deriva. A luz que sempre está acesa, para socorrer aquele que está perdido. Essa é a igreja de Cristo Jesus. E esse texto nos afirma isso, ele nos ajuda a viver isso. Porém, nós só seremos um bote salva-vidas se tivermos o olhar de Jesus. Se nós não tivermos o olhar de Jesus, vamos continuar nos conformando em sermos um navio de cruzeiro e não um bote salva-vidas. Olha o que o texto bíblico diz aqui, por exemplo, e eu quero que você leia comigo, o versículo 36. Ao ver as multidões. Ao ver as multidões. Quando o texto bíblico diz ao ver as multidões, e eu estou dizendo a respeito dessa perspectiva de ver a sociedade, de olhar a sociedade, esse olhar de Jesus que não é indiferente, esse olhar de Jesus que não passa desapercebido, esse olhar de Jesus que não é superficial. Jesus, o texto bíblico diz, ao ver Jesus, o que Jesus fez? Quando o texto bíblico fala a respeito de Jesus ter visto uma realidade, de Jesus ter visto uma situação, de Jesus ter visto uma dificuldade, ele não se acomoda. O texto bíblico diz que o olhar de Jesus promove ação. O olhar de Jesus promove atitude. O olhar de Jesus promove socorro. Por isso o texto bíblico vai dizer no versículo 35, e Jesus percorria. Jesus não espera o aflito vir até ele, ele vai até o aflito. Jesus não espera o perdido pedir socorro, ele vai até o perdido. Jesus não espera o desorientado, o sem direção, o sem sentido na vida, o sem propósito na vida, vir até ele. Ele vai até essa pessoa. Aquele farol que fica iluminando os oceanos, apontando direção, ele não espera o barco à deriva vir até ele. Ele vai até o barco à deriva e mostra o caminho de segurança que ele precisa ter. Jesus percorria. Não era um olhar indiferente, não era um olhar insensível, era um olhar de empatia, era um olhar que se envolvia, era um olhar que movia, era um olhar que levava ele à ação. Nós só seremos bote salva-vidas se nós começarmos a ter este olhar de Jesus
para a realidade que nos cerca, para as pessoas que nos acompanham, para as famílias que convivem conosco, para as pessoas que cruzamos na rua. Quantas vezes você simplesmente viu um pedinte na rua e não se comoveu com a situação dele, não foi ao encontro dele? Quantas vezes você simplesmente viu um dependente químico largado à sarjeta e você passou indiferente? Quantas vezes você viu alguém precisando de ajuda na rua e você passou indiferente? Na semana que eu estava de férias, mas ainda por aqui de São Paulo, eu estava indo para algum lugar com o Marcelo, a Aline. A gente gosta de passear juntos, com o Dom. E nós estávamos subindo uma rua próximo de casa e tinha uma senhora descendo a rua. Então a gente subindo de carro e ela descendo em direção à sua casa. E daqui a pouquinho, do nada, aquela senhora cai na calçada. Naquele momento, impelido pelo Espírito, ele me fez parar o carro. Eu desço do carro e ajudo aquela senhora a se levantar. Ela toda constrangida, toda envergonhada, sem entender o que tinha acontecido, dizendo: eu não entendo, moço, o que aconteceu. Eu só queria chegar na minha casa. Eu não tropecei em nada, eu acho que não, mas eu não sei, minhas pernas falharam e eu caí, o joelho todo ralado. A rua estava mais deserta. E ela mesmo, eu ajudando ela a levantar, ela não conseguia levantar. Quase que eu caio também. Sabe aquela coisa de ajudar e não ter a força suficiente? Ela não tinha firmeza. E ela estava a 10 metros, 20 metros da casa dela, bem pertinho. Acompanhei ela até o portão. Perguntei: a senhora está sozinha em casa? A senhora mora com filhos, com netos? Não, eu moro sozinha na minha casa. Não tenho ninguém. A senhora quer que eu a leve no hospital? Não, isso aqui eu vou passar um remedinho e logo vai passar. Mas o quanto eu deixo ela na porta da casa dela, fala assim: não é de tratamento médico que eu preciso. Às vezes é só de um ouvido para conversar. Essa é a realidade da cidade de São Paulo. Temos tantos barulhos, mas pouco diálogos. Temos tanta gente em nosso entorno, mas continuamos nos sentindo solitários. Por isso a Igreja de Cristo Jesus existe, para ser o farol no coração e na vida dessas pessoas. A Igreja de Jesus é aquela que, identificando a necessidade, identificando o aflito, identificando o perdido, ela vai ao encontro, porque esse é o olhar de Jesus. O olhar de Jesus move as pessoas ao encontro. O olhar de Jesus moveu ele a percorrer. O texto bíblico diz: e Jesus percorria todas as cidades. Ele não esperou o aflito vir ao encontro dele. Ele foi ao encontro do aflito. Mas ele tem também um outro método. Esse olhar de Jesus gera um outro método, que é a oração. Olha comigo o versículo 36. Por isso, peçam. Ele ora e vai. Ele vai e ora. Muitas vezes nós não vamos porque não nos sentimos capazes de socorrer alguém. Muitas vezes nós não vamos porque não nos sentimos com autoridade para socorrer alguém. Muitas vezes nós não vamos porque não sabemos o que dizer a essa pessoa. Por isso eu preciso me revestir de oração e esperar que o Espírito Santo me capacite e me dê a palavra certa, na hora certa, com o propósito certo, para a pessoa certa. A grande questão é que, como meus olhos já não vê necessidades, como os meus olhos já não se comovem diante das necessidades, como os meus olhos já não percebem a necessidade, eu não oro pela necessidade e continuo ficando sem saber o que fazer diante da necessidade. Ah, Jesus, ele então ia ao encontro não porque ele era o Filho de Deus, ou não porque ele era o Deus encarnado, e não porque ele era aquele que tinha todas as respostas e tinha todas as soluções. Mas ele ia porque ele sentia, e ele ia porque ele orava, e essa oração o capacitava a fazer o que ele tinha a fazer. Na manhã de hoje eu quero convidar você a adotar em 2026 o olhar de Jesus sobre as circunstâncias.
Nada é o acaso. Nada acontece na sua frente, diante dos teus olhos, acidentalmente. Se está acontecendo na sua frente, diante dos teus olhos, é a oportunidade que Deus está te dando de ser luz na vida de alguém, de espelhar Jesus na história de alguém. É a oportunidade que Jesus está te dando, e você não pode abrir mão dessa oportunidade. Então, que em 2026 você tenha o olhar de Jesus, diante daquilo que está acontecendo diante, dos seus olhos. Aquilo que está acontecendo diante da sua história. Não deixe a história passar, escreva a história. Não deixe a história passar, participe da história. E talvez um dia você vai ser relembrado como alguém que deixou um legado na história de alguém. Jesus então, por conta do ver as multidões, ele desenvolveu um método de salvação. Ir e orar. Orar e ir. E eu quero convidar você a ser um bote salva-vidas em 2026. E a olhar e ir. Não sei o que falar, ora. Não sei o que fazer, ora e vai. E Deus vai continuar te capacitando a salvar a realidade de muitas pessoas. Mas, quando eu olho para esse texto, a segunda coisa que eu aprendo é que para sermos um bote salva-vidas, nós precisamos ter o sentimento de Jesus. O que moveu Jesus a viver o ministério dele? Qual foi a motivação para ele ir ao encontro das pessoas? Olha o que o texto bíblico diz. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas. Jesus entendeu a realidade delas. Olha, e por que Jesus se compadeceu delas? Porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. O que significa ovelha sem pastor? Significa pessoas que não têm alguém que os ajude. Pessoas que não têm alguém que cuide deles. Pessoas que não têm alguém que os ajude a discernir o momento, a clarear as ideias, a bater um papo e a ver o que ainda não conseguiu ver, ajudá-los a tomar uma decisão, ajudá-los a dar uma direção. Pessoas que ainda não conseguem perceber e não conseguem ter uma direção, precisam muitas vezes de alguém que esteja ao lado e diga: você já pensou nisso? E se você fizesse isso, você não poderia levar em consideração? Aquelas pessoas estavam largadas aos seus próprios egos, aquelas pessoas estavam largadas às suas próprias arrogância, aquelas pessoas estavam largadas às suas próprias decisões, de um coração enganoso. É isso, estar sem pastor, ovelha sem pastor. E isso, ovelha sem pastor, produz o quê? A aflição e exaustão. Não é difícil carregar as nossas dores sozinhos, igreja? Você que é um homem que tem que liderar a sua casa como um bom sacerdote da parte de Deus, onde você coloca sobre os seus ombros todas as responsabilidades. Não é difícil muitas vezes você ter que carregar isso sozinho? Ainda bem que Deus tem te dado uma auxiliadora idônea que você pode compartilhar com ela. Ela é a sua pastora nesse momento, que não permite que você fique exausto e que não permite que você fique aflito, porque o dinheiro não está chegando até o final do mês, porque o corte está acontecendo na sua empresa, porque o mercado em que você está inserido está em recessão e você não está conseguindo vender na proporção que você precisa vender, porque as metas que estão estabelecendo sobre os seus ombros são altas demais e você se sente sufocado com todas as suas obrigações. Quantas vezes você, homem, está exausto, aflito? Mas lembre-se, você tem uma auxiliadora idônea do qual você pode compartilhar, ela pode ser a sua pastora nesse momento. Você tem que ter um outro homem onde você possa compartilhar e pedir ajuda para que ele possa ser o seu pastor nesse sentido. Mas também, quantas mulheres estão solitárias dentro de casa com tantas tarefas a fazer, porque às vezes o marido é ausente. Quantas vezes os filhos estão exaustos e aflitos dentro de casa porque os pais estão ausentes, achando que o que provê eles é a empresa, é a meta, é o cliente, é o fornecedor, quando nós deveríamos entender que o nosso provedor continua sendo Jesus de Nazaré, porque Ele é o meu pastor e Ele provê todas as coisas.
Não é o salário da empresa que me provê, é Jesus que é o meu provedor. E muitas vezes nessa angústia nós estamos deixando filhos exaustos e angustiados, esposas exaustas e angustiadas, como se fossem ovelhas sem pastor dentro de nossas casas. E Jesus, vendo isso, vendo essa situação, o que ele faz? Se enche de compaixão. Os pastores estudaram aí um semestre, quase um ano, um livro chamado Imitação de Cristo, escrito por Thomas Kempis, é isso, pastor? Tomás Kempis. E Tomás Kempis, em um dos capítulos, diz assim: melhor do que entender uma definição de compaixão é sentir compaixão. Mas eu sei que talvez a gente não saiba identificar compaixão porque não temos uma definição. Então, primeiro, compaixão não é pena, porque pena é ver a distância. Quando eu tenho pena de uma pessoa, eu vejo, mas eu fico à distância. Eu não me envolvo, eu não me comprometo, eu não trabalho pela mudança daquela realidade, eu tenho pena. Também não é empatia. O que é empatia? É compreender. Muitas vezes eu tenho empatia por uma situação, eu tenho empatia por uma esposa, eu tenho empatia por um marido, eu tenho empatia por uma criança, eu tenho empatia por um adolescente, um jovem, porque eu entendo o momento dele. Eu entendo pelo momento que ele está passando. Eu entendo a situação que ele está enfrentando. Por exemplo, eu posso ter empatia pelos jovens que precisam esse ano fazer Enem e ter uma boa colocação. Eu entendo a dor deles. Mas eu também não me envolvo. Não adianta eu estudar por eles. Não adianta eu fazer a prova por eles. Mas eu entendo a dor deles. Compaixão. Essa dor nas entranhas. Essa dor nas entranhas, até mesmo a palavra compaixão no texto bíblico traz esse sentimento de entranhas. Essa dor nas entranhas que nos leva à ação. É como se fosse uma mola propulsora, que nos tira do comodismo, que nos tira da indiferença, que nos tira do sentimento egoísta de dizer, eu estou bem, então está tudo bem. Não, compaixão é esse sentimento que nos move e que nos motiva a agir. E essa sempre foi a motivação de Jesus. Porque Jesus fazia o que ele fazia? Porque ele tinha uma motivação. Qual era a sua motivação? A compaixão pelas pessoas. Uma dor nas entranhas que não permitia a ele ficar indiferente. Por isso, na maioria das vezes que o texto bíblico vai narrar um milagre de Jesus, o texto bíblico diz, Jesus vendo e movido de compaixão, estendeu a mão. E Jesus vendo, movido de íntima compaixão, curou. Compaixão é a motivação, é o sentimento que nos leva à ação, é o sentimento que nos faz produzir. E se o olhar criou um método, a compaixão criou a base do ministério de Jesus. Qual era a base do ministério de Jesus? Veja comigo o versículo 35. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Essa era a base do ministério de Jesus. Quando ele percorria, ele tinha 3 atitudes: ensinar, pregar e curar. Eu entendo que o ensinar são as ações, o pregar é o falar e o curar é o exercício da fé. Então, quando Jesus ia e ensinava, ele nos lembra que o ensinar tem um aspecto de ação. E esse aspecto de ação está relacionado ao comportamento, ao exemplo, ao faça o que eu estou fazendo e não simplesmente faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Esse tipo de diálogo não combina mais com a sociedade, nem no gerenciamento de pessoas, e muito menos com o estilo de um cristão. O ensinar, que está aqui no texto bíblico, onde Jesus ensinava, está relacionado a dar exemplo. Ensinar está restrito a um grupo menor. Ensinar está restrito ao discipulado de um grupo menor. Ensinar está restrito a pessoas que estão mais íntimas, mais próximas. Pregar é a multidão. E quando nós vemos Jesus
é interessante porque Jesus mais ensinava do que pregava. Mas ele pregava, o texto bíblico diz. Mas se vocês ver a história de Jesus, Jesus mais ensinava do que pregava. Porque Jesus preparava os poucos para ir às multidões. Jesus não foi direto às multidões. Jesus ensinou os poucos e esses poucos iam cuidar das multidões. Por isso Jesus ensinava pelo exemplo. Por isso o texto bíblico vai dizer: mas quem é este que ensina com tanta autoridade? Da onde vem a autoridade do ensino deste homem? Porque fala e ação estavam combinando. Ele não falava uma coisa e fazia outra. Ele falava o que fazia o que falava. Era uma conjunção perfeita. Então, ensinar pelo exemplo. Talvez você tenha crianças, filhos e filhas exaustas e aflitas dentro de casa, porque você não tem ensinado. É para sua reflexão, não para sua culpa, que eu vou falar agora. Qual foi a última vez que o seu filho viu você lendo a Bíblia? Seu filho não vai ler a Bíblia se ele não ver você lendo a Bíblia. Porque não adianta você falar para ele: vai ler a Bíblia, menino, vai ler a Bíblia, menina. E ele, por educação, e às vezes por medo, não vai dizer, mas vai pensar: mas nem a senhora lê, nem o senhor lê, por que eu tenho que ler? Seu filho não vai ter uma vida de oração se ele não vê você orando. Não adianta transferir isso para a igreja e pedir que a igreja, em 1h30 na semana, ensine seu filho a amar a leitura bíblica e a oração, se ele não vê você orando. Seu filho não vai aprender a amar a igreja de Cristo Jesus, a noiva de Cristo Jesus, se você não amar. Jesus não pedia para os discípulos fazerem o que ele mesmo antes não tivesse deixado como exemplo. Igreja, Jesus precisava se batizar, já que o batismo era uma forma de demonstração de arrependimento? Jesus pecou? Não. Ele precisava se arrepender? Não. Ele precisava se batizar? Não. Mas por que Jesus foi até João Batista e pediu para ser batizado? Para nos deixar exemplo. Tudo que Jesus fez foi para que nós pudéssemos aprender com ele. E não ele ficasse em cima do pedestal dizendo: faça, vão e faça, vão e produzam, vão e praticam. Ele diz: olhe para mim, veja o que eu estou praticando, e eu quero que vocês praticam. Porque o próprio Senhor Jesus aprendeu esse método com o Pai. E Jesus diz assim: eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. Eu só falo o que eu vejo o Pai falar. E agora nós só fazemos o que vemos Jesus fazer. E os nossos filhos só vão fazer o que ver nós fazermos. Precisamos ter postura correta diante da sociedade. Eu às vezes, não sei se eu estou ficando velho. Dizem que quando a gente fica saudosista é porque a gente está começando a ficar velho. Mas então acho que eu estou começando a ficar velho, porque eu estou com saudade daquele tempo que nós éramos chamados de crentes. Eu estou ficando com saudade daquele tempo que nós éramos chamados de os bíblias. Agora nós somos chamados de cristãos. E cristãos entram em estatística, e a estatística nos assusta demais. Porque o Instituto Barna dá algumas estatísticas que me assustam. Que hoje, o nível de consumo de pornografia é maior dentre o grupo cristão do que o grupo não cristão. Vocês acreditam nisso? Que o consumo de pornografia hoje é maior entre os cristãos do que os não cristãos? Como eu posso ser um bote salva-vidas se eu estou atolado de pornografia? É assustador, não é? Quer ver outro índice assustador do Instituto Barna? Que o nível de apostadores nas bets entre os cristãos é maior do que os não cristãos. E nós que fomos chamados a viver pela fé, agora estamos colocando nosso dinheiro nas bets e não nos dízimos. Não é assustador isso, igreja? Mas nós somos chamados a ser botes salva-vidas, não navio de cruzeiro. Mas se eu deixo de dar o dízimo para
jogar na bet, ou nas bets da vida, isso aponta para alguma coisa que está errada. De fato, nós precisamos voltar a ser discípulos e não cristãos. Porque cristão entra em estatística. A minha oração é que discípulo não entre em estatística. E quando entra em estatística é o contraponto. Entre os discípulos de Jesus não há jogadores nas bets. Louvado seja Deus. Porque eles são fiéis aos dízimos e às ofertas. Não sobra dinheiro para as bets. Ou talvez você esteja espiritualizando e dizendo: pastor, eu vi que a igreja tem que construir. Vai gastar 2 milhões para construir. Já pensou se eu ganho nas bets e eu posso dar 2 milhões de dízimo? Não espiritualize. Não lave o seu dinheiro com os dízimos e as ofertas. Não lave. É ensino. É ensino. Jesus, ele fazia primeiro e depois pedia que os discípulos fizessem. É ensino. Hoje, talvez eu não seja um farol a iluminar o barco à deriva, porque eu também estou à deriva como aquele barco, porque não tenho mais compromisso com Deus. Esses dias Deus tem falado muito claro ao meu coração, e eu tenho dito algo para mim mesmo. Se me perguntarem hoje: pastor, qual é o seu compromisso? Com quem você tem compromisso? E se eu perguntasse para você hoje: com quem você tem compromisso? Qual seria a sua resposta? Se perguntassem para mim hoje: com quem eu tenho compromisso? Eu diria: com Deus. Meu único compromisso é com Deus. Não tenho mais compromisso com ninguém. Porém, eu tenho comprometimento com tudo aquilo que Deus teria comprometimento. Eu tenho comprometimento com tudo aquilo que Deus teria comprometimento. Deus teria comprometimento com a família? Sim ou não, igreja? Então eu tenho comprometimento com a família. Deus teria comprometimento com o perdido, em anunciar o evangelho ao perdido? Sim ou não, igreja? Então eu tenho comprometimento de anunciar o evangelho ao perdido. Deus teria comprometimento com a sua noiva? Sim ou não, igreja? Então eu tenho comprometimento com a minha igreja, que é a noiva de Cristo. Por que eu tenho comprometimento com a noiva de Cristo, com a família, com a integridade, com a lealdade, com a transparência? Porque Deus teria comprometimento com isso. E como o meu compromisso é com Ele, tudo que Ele tem comprometimento, eu também tenho comprometimento. E Jesus ensinava por ações, mas também, eu sei que muitas vezes pelo medo, pela timidez, pela falta de autoridade, pela insegurança, pela falta de testemunho, a gente criou um sentimento, uma ambiência de que a mensagem era anunciada apenas pelo exemplo. E durante anos foi-se dito que o meu exemplo, ele ressoa tão alto sobre mim, que encobre a minha fala. Mas o meu exemplo, ele tem que ressoar tão alto sobre mim, que colabora com a minha fala. Eu não posso viver só de exemplo, o exemplo me leva a pregar. Por isso ele fala ensino e pregação. O exemplo me leva a falar. O exemplo me leva a revelar aquilo que Deus tem me ensinado, aquilo que Deus tem falado ao meu coração. E de que forma eu vivo isso? Por meio da fé. Por isso, a base do ministério de Jesus, dentro desse segundo tópico, que é o sentimento de Jesus, é ensinar, pregar e curar. Curar é o exercício da fé. A Bíblia diz que os sinais perseguiriam aqueles que creem. Os sinais têm perseguido a sua fé. Precisamos ter fé. Quando eu olho para esse texto aqui, me veio à mente, por exemplo, o Central Park. Esse condomínio de prédios que tem aqui à frente. Eu quero pedir para você fazer um exercício. Hoje, quando for embora, não saia direto para o estacionamento e nem saia por trás. Pare ali no hall. E olhe para a sua direita. Ali é o Central Park. Nesse lugar nós temos 8 torres de prédios. Nesse lugar nós temos 532 apartamentos. Se você colocar em média 3 pessoas por apartamento, nós temos ali 1.500 pessoas a 2.000 pessoas. Talvez
mais de 80% dessas pessoas ainda não conhecem Jesus. Nós temos aqui na frente um campo missionário incrível, que precisa ver um povo que é um bote salva-vida, ensinando, pregando e curando. Tendo ações íntegras, palavra coerente e fé exercitada. E tudo isso só pode ser razão da nossa compaixão. Da nossa compaixão. Então, esse texto me ensina uma outra verdade. Deus, antes de procurar mãos que sirvam, presta atenção. Deus, antes de procurar mãos que sirvam, Ele está procurando homens que choram. Você nunca vai servir se você não chorar. Você nunca vai ser um voluntário nessa igreja se você não chorar pelas necessidades dessa igreja, pelas realidades dessa igreja. Você nunca vai ser um voluntário na Inova se você não chorar pelo crescimento espiritual das crianças. Você nunca vai ser um voluntário na mídia se você não chorar pela oportunidade que nós temos de evangelizar pessoas que aqui fisicamente não podem estar. Você nunca vai ser um voluntário na recepção se você não chorar por aqueles que chegam para essa igreja sem saber onde é a sala tal, onde são os banheiros, a que hora começa o culto. Você nunca vai ser um voluntário da juventude se você não chorar pelo momento jovem do Brasil. Você nunca vai ser um voluntário entre os adolescentes se você não chorar pela realidade dos adolescentes. O maior índice de suicídio depois da pandemia está entre os adolescentes. E se nós não chorarmos por essa geração, nós não vamos nos levantar para colocar a nossa mão à disposição. Por isso o que Deus está pedindo para nós é arrependimento e compaixão. Por isso que Deus está pedindo para nós: chore e vá servir, meu filho. E nunca vá servir e chore, porque a gente nunca é movido pelo serviço, a gente é movido pelas lágrimas, a gente é movido por essa dor nas entranhas que nos comove, que nos move e que fala: eu vou mudar essa realidade. Nós estamos precisando novamente de pessoas idealistas que dizem: eu não me conformo com essa realidade, eu vou mudar essa realidade. Mas para isso eu tenho que ter o olhar de Jesus, e para isso eu tenho que ter o sentimento de Jesus. Mas também, o terceiro ponto dessa mensagem, eu preciso fazer um diagnóstico sincero, como Jesus fez. Jesus fez um diagnóstico sincero. Olha, aqui qualquer MBA de administração se renderia aos pés de Jesus. Talvez você esteja pagando uma fortuna para fazer um curso de aperfeiçoamento na administração. Nem liderança. Estude Jesus. Não existia um líder como ele. E todos os gurus de liderança aplicam o que Jesus já falava há séculos passados. E ele fez um diagnóstico incrível do momento dele. Olha, lembre-se do contexto. Jesus aqui está conversando com os seus discípulos. Jesus está tendo uma conversa de alinhamento com os seus discípulos. Jesus está colocando fogo no coração dos seus discípulos. Jesus está mostrando as oportunidades que os seus discípulos têm à frente. E Jesus está alinhando o coração dos seus discípulos com a missão que eles receberam. É uma reunião administrativa, mas não falta inspiração. E nessa reunião administrativa, a primeira coisa que a gente faz no diagnóstico de Jesus é entender que Jesus trouxe para aqueles discípulos uma visão estratégica. Jesus trouxe para aqueles discípulos uma visão estratégica. Qual é a visão estratégica? A seara é grande. Imagine Jesus dizendo, ou qualquer coach estaria aqui à frente dizendo: as oportunidades do mercado são incríveis, existe venda para todo mundo. Não se intimide diante da competição, porque há espaço para todo mundo. É só você olhar a sociedade. Jesus está dizendo isso. A seara é grande. Existem na nossa região muitos Central Parks. Aonde o pastor Figueiredo mora é outra grande campo missionário de condomínios do nosso entorno. É só você atravessar a rua. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, quanta oportunidade. Jesus não coloca isso como peso de problema. Jesus coloca isso como peso de oportunidade. É a visão estratégica, é a motivação. Se vocês acham que não vão ter trabalho, olha para a seara. Se vocês estão sem propósito, olha para a seara.
Se a vida de vocês não faz sentido, olha para a seara. Se vocês não sabem o que Deus quer de vocês, olha para a seara. A seara é a grande oportunidade de crescimento, é a grande oportunidade de investimento, é a grande oportunidade de criar um produto novo, é a grande oportunidade de conquistar um novo fornecedor. A seara é grande. Traduza isso para o seu comércio, traduza isso para a sua empresa, traduza isso para a sua gerência. Quantas vezes na sua gerência você foi o motivador ou alguém te motivou? Ei, há grandes oportunidades. Eu acho que eu contei há pouco tempo atrás essa história, e se eu contei, me perdoe, mas talvez se encaixa novamente aqui. 2 empresas de calçados foi enviado para uma região do mundo. E esses 2 vendedores chegaram nessa mesma região e começaram a prospectar o mercado. E começaram a prospectar os clientes. E começaram a entender o mercado. E um vendedor percebeu que ninguém usava sapato. E ele então conversou com um dos nativos e disse assim: se eu vendesse sapato, você compraria? Ele falou assim: o que é sapato? Se eu vendesse um chinelo, você compraria? O que é chinelo? Era a cultura daquela região. Eles não sabiam nem o que era sapato e nem o que era chinelo. Esse vendedor ligou para a sede da sua empresa e disse assim: compra a passagem de volta, porque aqui não vai dar em nada. Mas a seara era grande. O outro vendedor fez a mesma prospecção, fez as mesmas perguntas, ligou para a empresa e disse assim: duplique a produção de sapatos, porque aqui ninguém usa sapatos, eu vou vender sapatos a rodo. Não é o prisma? Talvez cada um de nós temos uma visão a respeito de uma mesma realidade, não é o prisma. Talvez eu esteja espelhando Jesus e as pessoas estejam vendo em mim um Deus diferente do que eles veem. Mas Jesus está dizendo isso. Talvez Jesus estivesse dizendo para aqueles homens: ninguém sabe o que é o Evangelho. E aqueles homens dizem: se ninguém sabe, é melhor a gente voltar atrás. Não, é aí que nós vamos falar do Evangelho, porque isso vai encantar o coração deles. Eles vão queimar por dentro e eles vão querer essa vida que nós temos a oferecer. Igreja, a seara é grande. É a visão estratégica. Mas Jesus não era inocente, como um bom líder não é. Jesus então agora vai ter a sua visão analítica. Qual foi a visão analítica de Jesus? Olha comigo. Mas os trabalhadores são poucos. Como Jesus estivesse dizendo: nós temos uma grande oportunidade lá na frente, mas nós temos um obstáculo que pode atrapalhar de alcançarmos os nossos objetivos. Sabe aquela coisa de empresa, né, de análise SWOT? Jesus está fazendo uma análise SWOT. Quais são as nossas forças? Quais são as nossas fraquezas? Quais são os nossos impedimentos internos? Quais são os nossos impedimentos externos? E Jesus olhou e falou assim: olha o campo, rapaz, aqui tem oportunidade para todo mundo, vamos arrebentar de vender. Mas olha, precisamos tomar cuidado com uma coisa: tem pouca gente. Imagine se Jesus, que é Jesus, olhou para as oportunidades e disse: eu sozinho não consigo fazer. Imagine eu, imagine o Tauan, imagine o Antônio, imagine a equipe de recepção, imagine a Lilian lá no Inova, imagine o Everton agora com os surdos. Se Jesus, que é Jesus, olhou para os seus discípulos e falou assim: mas olha, sozinho não consigo fazer, eu preciso de ajuda. Quem sou eu para falar, eu sozinho faço? Não. E ele faz então, ele tem uma visão analítica. Nesse momento da história, ele consegue perceber que há um possível obstáculo que possa atrapalhar ele de alcançar os objetivos que ele tem diante da seara que é grande. Diante da seara que é grande. Mas ele não para por aí. Agora ele passa a ser então um líder diferente, porque ele tem uma visão espiritual. Meu irmão, minha irmã, se você lidera uma equipe na sua empresa, se você lidera a sua empresa, não abra mão da visão espiritual para a sua empresa. Técnicas são boas,
Gerenciamento, e a gente aprende, é muito bom. Continuar ouvindo coaches e especialistas é muito bom. E agrega valor a nós, abre os nossos olhos, nos ensina e nos dá direção. Mas não abra mão da visão espiritual. O que é que Jesus fez? Ele identificou um possível obstáculo. O que é que ele fez? Vou orar a respeito disto. E olha o que o texto bíblico diz. Por isso, peçam ao Senhor da seara. Peçam ao Senhor da seara. Jesus então olhou para os seus discípulos e disse: olha, nós temos um campo vasto pela frente. O nosso ramo de atividade vai bombar. Puxa, mas olha, com essa equipe, talvez sozinho nós não vamos conseguir. Eu vou precisar de vocês. Eu sozinho não consigo. Talvez com mais 12 a gente consegue fazer um pouco mais, mas também não vai ser suficiente. Então o que Jesus fez? Me leva de volta, porque aqui ninguém usa sapato, então eu estou indo embora. Não. Ele não perdeu o foco da missão. Ele não abriu mão das oportunidades que ele tinha. Ele identificou um possível obstáculo. E o que ele faz? Orem. Se nós precisamos de mais homens e mulheres, vamos orar. E Deus vai mandar mais homens e mulheres. Mas nós não vamos deixar de fazer o que temos que fazer, por conta deste possível obstáculo que vai nos impedir. Então a visão espiritual está alinhada à visão analítica que ele fez, motivada pela visão estratégica que ele tem. Então, a visão espiritual, ela é orientada pela visão analítica e motivada pela visão estratégica. E aí ele termina com a visão prática. E qual é a visão prática? Que mande trabalhadores para a sua seara. Essa é a visão prática. Jesus está dizendo: todos nós podemos ser o problema ou a solução. Todos nós que estamos neste auditório, ou somos o problema, ou somos a solução. E eu queria que você visse este vídeo e se recordasse deste filme e depois respondesse para mim: em 2026, você quer ser o problema ou você quer ser a solução? Temos o vídeo aí? Podemos soltar? Solte o vídeo. Suba aí. Anda, moço. Fica aí. Fica aí, Rose. Vamos ficar bem agora. Está tudo bem agora. Os barcos vão voltar para nos pegar, Rose. Aguente só mais um pouquinho. Eles remaram para longe por causa da sucção, mas agora vão voltar. O bote chegou tarde demais. Para a mocinha, o bote ainda salvou. Mas do seu lado, tem um monte de gente à deriva, esperando você voltar.
Mas talvez você tomou a decisão e tenha tomado a decisão daquela senhora no final da imagem, que disse: não vamos voltar, vamos salvar as nossas vidas. Eu tenho certeza que na sua empresa tem gente à deriva, esperando pelo seu socorro. Eu tenho certeza que na sua faculdade tem gente à deriva, esperando pelo seu socorro. Eu tenho certeza que na sua escola tem gente à deriva, esperando pelo seu socorro. Eu tenho certeza que na sua família tem gente à deriva, esperando pelo seu socorro. Eu tenho certeza que dentro do seu lar tem gente à deriva, esperando pelo seu socorro. A visão prática de Jesus é: mande mais trabalhadores. Porque a oportunidade é incrível, o campo é vasto, é um mercado promissor. Temos pouca gente. Vamos orar. E você vai se definir. Você é o problema ou você é a solução? Se você disser assim: pastor, eu vou com o meu bote para lá porque eu quero estar em terra firme, então eu vou ter que continuar orando por você, porque você é o problema na manhã de hoje. Se você falar assim: pastor, eu vou ser como aquele que não desistiu e que foi afastando os corpos que tinham morrido para que o barco passasse até chegar na Rose, na mocinha do filme, e resgatá-la. Muitos estão assoviando ao seu entorno, dizendo: volte! Cadê os filhos de Deus nesse lugar? Cadê os discípulos de Jesus nessa terra? Muitos estão assoviando na sua empresa: cadê o bom testemunho entre nós, para que a minha vida seja transformada? Cadê os discípulos de Jesus em São Paulo? O que você decide ser na manhã de hoje? Um bote salva-vidas ou um navio de cruzeiro? Porque um dia, essa igreja, há 10 anos atrás, orou por mais trabalhadores. Há 10 anos atrás a gente tinha 1/3 do público que temos hoje. E Deus ouviu as orações dessa igreja e mandou mais trabalhadores, sim ou não? Sim. E agora o que você decide? Ser um bote salva-vidas? Ou um barco? Ou um navio de cruzeiro?